Tiago, capítulo 3, irmãos, é o texto que eu quero expor nessa noite. Nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 12. Quero te convidar mais uma vez a se colocar em pé. Eu sei que está calor, então vamos movimentar o corpo. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Vamos lá? O texto diz assim, irmãos: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela sua palavra. Obrigado porque ela é a revelação do Senhor. Ela nos mostra a tua vontade, a tua verdade. Ela alinha a nossa vida, a nossa existência. Nela nós podemos ajustar o nosso viver. Eu peço que nesse texto, ao longo da exposição da sua palavra, o Senhor esteja confrontando cada um de nós, que possamos refletir à luz do que temos falado e vivido e que sejamos conformados à tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. A língua, um fogo incontrolável. É este o tema da nossa mensagem dessa noite, é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos ao longo desse tempo de ministração da palavra do nosso Deus. Você já percebeu o poder que cada um de nós temos pelo simples falar? Por exemplo, quando nós, num grande agrupamento de pessoas, começamos a falar sobre a sua postura, o que é a tendência natural que nós temos? Se você está um pouquinho torto aí na cadeira, você se ajusta, não é verdade? Se eu começar a falar nesse momento sobre piolho, a cabeça não começa a coçar? Pulga, você já não começa a ficar inquieto? E eu sei que nesse momento você está com uma vontadezinha de coçar a sua cabeça, mas você não está fazendo isso tentando se controlar. É assim que funciona. Já vi alguns irmãos coçando aqui, é normal. Conforme a gente vai falando, nós temos esse poder na palavra a qual nós ministramos uns aos outros. Neste capítulo de Tiago, ele se propõe a nos apresentar exatamente isso. Como nós podemos usar esse órgão tão pequeno para a bênção, uma maneira de ser literalmente um instrumento para a glória de Deus, a nossa língua. Por isso, então, nós precisamos refletir sobre o que temos falado, sobre como temos vivido. Este irmão que nós encontramos no vídeo, não sei quantos conhecem, foi o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, primeiro-ministro recém-nomeado durante a Segunda Guerra Mundial. Para que os irmãos entendam o contexto, as forças nazistas, elas estavam impelindo toda a sua força, avançando contra a Europa. As barbáries cometidas durante esse período, um exemplo disso é aquilo que aconteceu com os judeus, o Holocausto, toda essa história. Estes homens estavam se achegando então à Inglaterra.
A Inglaterra, então, conduzida pelo seu parlamento, eles estavam extremamente voltados a procurar paz, uma negociação, para garantir que essa violência não acometesse de tal modo a Inglaterra, que pessoas fossem poupadas. Eles não queriam ir à guerra, tendo em vista que as forças nazistas eram maiores e muito melhores do que as forças bélicas inglesas. Porém, esse primeiro-ministro, contrariando todo um parlamento que estava extremamente tendencioso a buscar essa paz, este acordo com o exército nazista, então Winston Churchill se levanta e ele dá então um dos discursos conhecido como um dos maiores discursos de toda a história. Eu quero ler para os irmãos um pouquinho daquilo que ele falou. Um pouquinho daquilo que isso mobilizou a partir desse discurso. Olha o que diz ali. Ele mobilizou a língua inglesa e a mandou para a guerra. Quem falou isso foi o ministro da paz da Inglaterra, quando ele já estava em um local alemão para procurar então essa negociação. Esse discurso ele foi tão impactante na história da Inglaterra, que motivou não só os homens, mas também toda aquela pátria para então procurar essa guerra, para que eles guerreassem, para que assim eles defendessem a sua nação. Se você procurar o filme O Discurso de uma Nação, ele retrata exatamente esse período histórico. E quando Churchill então ele traz esse discurso, ele muda toda a história de uma nação. Toda a maneira como a Inglaterra que nós conhecemos hoje existe, muito se dá por conta dessa postura. Então Churchill ele usa dessa palavra para mudar a história de toda uma nação. Quando nós percebemos então o poder que um simples discurso tem, nós percebemos que nós somos também detentores deste órgão da língua. Todos nós falamos uns aos outros. Todos nós temos esse poder dentro de nós, porque de certa forma todos nós exercemos influências às pessoas que estão à nossa volta, desde um âmbito menor, familiar, até um âmbito maior, Winston Churchill falando a toda uma nação. Então como que nós podemos, a partir desse texto, usar esse órgão para a glória do nosso Deus? Nós percebemos que, em primeiro lugar, a língua é o espelho do coração. Versículos 2 a 6 dizem assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca de cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Nós observamos então, irmãos, que a nossa língua de fato é o espelho do nosso coração. Você quer saber como está o seu coração em relação à sua vida com Jesus? Note o que você tem falado. A língua é o espelho do nosso coração. No versículo 2, nós observamos que a língua exerce um domínio sobre o corpo. Ele usa ali algumas figuras sobre a língua, né? Ele fala sobre o freio na boca dos cavalos, ele fala sobre o leme no navio, objetos que servem para dominar e apontar a direção de coisas assim tão grandes e tão, vamos dizer assim, selvagens. Mas ele diz para nós que nós mesmos, que domamos animais terrestres, os animais que voam, os animais dos mares, mas nós não conseguimos domar a nossa língua. A língua, ela exerce um grande domínio sobre o corpo. O texto fala que aquele que não tropeça na língua é um varão perfeito. Olha que frase poderosa. Irmãos, você quer ser perfeito? Domine a sua língua.
domine o que você fala, domine aquilo que muitas vezes conduz a nossa vida, aquilo que norteia os nossos relacionamentos. A língua exerce grande domínio sobre o corpo. A língua exerce também grande direção e influência. Você já percebeu como poucas palavras que nós trazemos uns aos outros têm o poder de ou fazer com que nós fiquemos extremamente felizes, ou na mesma proporção tristes? Tudo isso vem da língua. A língua também tem um poder destrutivo, de acabar com relacionamentos, acabar com casamentos, acabar com igrejas. Na minha experiência pastoral, os casamentos, noivados e namoros que eu aconselho aos irmãos, normalmente os problemas se resumem a problemas de comunicação. A língua, a maneira como nós falamos, a maneira como nós interpretamos os fatos. E Tiago então está chamando a nossa atenção para algo que de fato exerce grande influência na nossa vida. Nós precisamos entender que a nossa fala, aquilo que nós expressamos uns aos outros, fala muito mais da nossa vida e da nossa espiritualidade do que nós imaginamos. Irmãos, não existe fofoca gospel, não existe maledicência gospel, não existe qualquer meio de nós amaldiçoarmos uns aos outros, e isso em qualquer espectro será algo bom. Isso é sempre ruim, isso exerce sempre uma influência negativa nas nossas vidas. O Salmo de número 52, eu quero ler para os irmãos um pouquinho. Davi falando exatamente sobre um fato que aconteceu sobre alguém que não dominava a sua língua. O texto diz: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. O que está acontecendo aqui, irmãos? Davi ele escreve esse salmo logo depois de um dos momentos mais tensos da sua vida. Isso porque Saul estava perseguindo o rei Davi. Davi então ele se retira fugindo da presença de Saul. O seu querido irmão Jonatas, filho de Saul, o ajuda nessa fuga. Então Davi foge. Para onde ele fugiria? Ele encontra então repouso junto com Aimeleque, aquele que era o principal dos sacerdotes, aquele que ali dirigia a escola dos sacerdotes. Tinham aproximadamente 80 sacerdotes junto com ele. Davi então se refugia naquele lugar. Ele chega até lá, como ele saiu fugido, ele não tinha nada, sendo uma roupa do seu corpo. Ele fala para Aimeleque: Aimeleque, aquela espada é a espada a qual eu matei Golias. Você pode me dar? Eu acabei saindo correndo, eu não consigo me virar aqui, você pode me ajudar? Você tem pão? Aimeleque fala: só temos o pão aqui que nós ofereceremos depois para adoração a Deus. Ele: não, pode ser esse mesmo, eu como desse pão. Aimeleque cuida, trata de Davi. Só que quem estava junto ali participando daquele momento? Um homem chamado Doeg. Doeg é aquele que não tem freio nenhum na sua língua, aquele o qual Davi destina exatamente este salmo: ó homem fraudulento, ó homem que não domina a sua língua. Doeg então, vendo aquela situação, sabendo que Davi estava fugindo de Saul, ele vai então à direção de Saul e fala: Saul, eu sei onde está Davi. E pior, Saul, sabe quem está acolhendo Davi? Aimeleque. E todos os sacerdotes estão cuidando dele lá. Saul, eles estão preparando alguma coisa contra você, talvez uma conspiração. Saul, você precisa fazer alguma coisa. Doeg ele é usado literalmente para inflamar o coração de Saul, um coração pecaminoso, inclinado para o mal, mas que agora está extremamente irritado por aquela situação. Saul então sai com a sua tropa em direção aonde estava Davi. Davi foge mais uma vez, mas os sacerdotes e Aimeleque ainda continuam lá. Aimeleque então recebe Saul. Quando Saul vai ter com ele, Saul fala para ele: você está recebendo Davi, um fugitivo da minha casa? Então agora você pagará por isso. Aimeleque não tem tempo nem de explicar. E então Saul ordena que os seus homens matassem todos os sacerdotes que ali estavam. Todos os sacerdotes. Os
aqueles guerreiros de Saul falam assim: nós não levantaremos as mãos contra os sacerdotes, pois eles são do Senhor. Aí então Saul fala: Doeg, vai e acabe com todos eles. Doeg então pega a sua espada e passa todos eles a fio de espada. O que nós precisamos entender? Que não estavam apenas ali os sacerdotes. Sacerdotes não eram homens que não tinham famílias, eles tinham esposas, eles tinham filhos, eles tinham crianças de colo, crianças que ainda amamentavam, e Doeg passou todos eles ao fio da espada. Aí eu pergunto: você percebe o poder da palavra para destruir a vida de pessoas? Foi exatamente isso que aconteceu nessa cena. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Para Tiago, um cristão verdadeiro não se limita somente ao conhecimento correto da teologia, é preciso também uma língua controlada. Ele está dizendo aqui que nós somos aqueles que precisam de fato desse freio nas bocas. Nós precisamos pensar e refletir daquilo que sai de nós, porque deixa eu te falar uma coisa: você só entrega para as pessoas aquilo que você está cheio. A nossa língua é um espelho do nosso coração. Que palavras têm saído da sua boca? Palavras de maldição? Palavras de destruição? Palavras de morte? Palavras que ofendem a honra de outros irmãos? Palavras que não cooperam para que Deus seja glorificado? Irmãos, nós precisamos colocar esse freio nas nossas bocas. Não adianta nada você ter uma cabeça cheia de teologia, ter lido todas as institutas de Calvino, ter lido toda a dogmática de Bavinck. Não adianta você ter lido a sistemática de Berkhoff. Não adianta você ter lido a Bíblia cabo a rabo 300 vezes, se da tua língua saem palavras afiadas, venenosas. Irmãos, nós precisamos controlar a nossa língua, nós precisamos controlar a nossa fala, nós precisamos controlar aquilo que sai de nós, porque a língua é espelho do coração. Segundo lugar, queridos, assim como a língua revela no que nós cremos, Tiago destaca que o exercício do domínio próprio serve como uma confirmação da nossa salvação. O texto diz: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Tiago, ele conhece qual é a nossa natureza. Ele sabe que nós somos inclinados para o mal, inclinados para o pecado. Tiago sabe que mesmo nós vivendo como irmãos, como igreja, nós vamos falar mal uns dos outros. E é por isso então que ele levanta essa questão. Porque Tiago, ele não escreve para pessoas que não conhecem a Deus, para pessoas que não professam a sua fé em Jesus. Ele escreve para homens e mulheres que já passaram pelo crivo da cruz, que já foram salvos, justificados pelo nosso Senhor. Ou seja, a evidência que nós somos habitados pelo Espírito é o fato de nós controlarmos a nossa língua, é o nosso falar. Por isso ele fala então que toda espécie de animais pode ser domada, domesticada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. Esses dias eu estava na minha casa, rodando minha timeline nas redes sociais, e eu comecei a entrar no mundo que eu não tinha entrado, dos sheiks do Catar. Eu não tinha noção de como esses homens eram ricos, não tinha. E aí eu vendo, como que era o dia a dia deles, assim, é um negócio absurdo, absurdo. E um deles me chamou muita atenção. O cara, ele tinha um leão, um tigre e um guepardo. Vocês têm noção do que é isso? Eu tenho a minha cachorrinha lá, a Vida, eu chamo ela, ela vem, ela me lambe, ela gosta. Mas aquele sheik, ele fazia assim, e vinha um leão. Vocês têm noção disso? Estava na cintura dele o leão, o peito dele gigante, um guepardo, irmãos, animais extremamente selvagens. Se você conhecer um pouquinho da África, sabe o que eles domam lá? Hienas. Sabe como a gente sai com um cachorro passear ali no Olarias, no Parque Mental? Eles saem com hienas na coleira. Pensa nos bichos estranhos, mas eles saem. Na nossa lua de mel, nós tivemos a oportunidade, o sonho da Clarice era conhecer golfinhos. E ela nadou com os golfinhos, e era muito interessante. A mulher fazia qualquer gesto assim, os golfinhos só voltavam a falar. Era absurdo.
Isso sem falar de outros animais, por exemplo, pássaros, que têm um papel às vezes de levar mensagens a outros locais, que são também domesticados. Você percebe como nós, humanos, exercemos esse domínio sobre todos os outros animais que estão sob nós? Todos, sem exceção, desde o mais feroz até o mais simples. Porém, o texto fala que nós, assim como conseguimos domar todos esses animais, nós não domamos a nossa língua. E por que isso acontece, queridos? Em primeiro lugar, por conta dessa nossa natureza. Nós somos inclinados para o mal. Ou seja, se você não vigiar, se você não buscar a Deus, o seu coração ele não vai continuar do jeito que estava quando você conheceu a Jesus pela primeira vez. Mas assim como um terreno abandonado, ele vai criando ervas daninhas, o mato vai crescendo, assim acontece conosco. A tua espiritualidade funciona dessa mesma maneira. Se nós não cuidamos, ela vai se virar contra nós. Ou seja, não é algo que pode ser resolvido na sua vida. O que eu estou querendo dizer é que todos aqui são fofoqueiros em potencial. Nós nunca conseguiremos vencer isso plenamente pelas nossas próprias forças. Nós precisamos vigiar e lutar contra o que sai da nossa boca. Irmãos, eu quero te alertar a isso, porque isso tem grande influência e relevância na nossa vida, na vida da nossa igreja. Como você tem cuidado daquilo que sai da sua boca? Quando chega uma pessoa para você e fala assim: irmã, você viu fulano? Como que fica teu coração nessa hora? Lá vem, ai Jesus, fica ansioso para ouvir o que vai sair de você, da pessoa lá? Ou aquele formato gospel, né? Irmã, tem um pedido de oração para fazer. A fulana fez isso, a gente precisa orar por ela. Ela não está preocupada com a vida daquela irmã, ela está preocupada com a fofoca. Não é assim que funciona, irmãos. Nós precisamos levar isso muito a sério, muito a sério. Nós precisamos vigiar daquilo que nós falamos. A língua, ela também ela revela também essa nossa natureza, que é incontrolável. Não é algo que nós domamos como um animal. É algo que a qualquer momento pode ser traiçoeiro contra nós. Pode dar o bote, pode nos picar. Assim é a nossa língua. Certo homem, este aqui, já ouviu falar dele? Este é Sócrates. Sócrates, ele tinha a seguinte ideia, de que toda fala que se achegasse a ele precisaria passar por 3 peneiras. A primeira delas é: o que você está me falando é verdade? Então chegava um indivíduo lá: Sócrates, preciso falar contigo. Primeira coisa, ele perguntava: é verdade o que você vai me dizer? É verdade, Sócrates. Então, segunda pergunta, segunda peneira: você já falou para a pessoa envolvida o que você está me falando? Já conversou com essa pessoa? Sim. Beleza. Não? Então vai conversar com ela. Terceira: o que você vai me contar vai ajudar essa pessoa? Se sim, beleza. Se não, ele dizia o seguinte: eu não quero saber o que você vai me falar. Eu não tenho a intenção de saber, não precisa falar mais nada. Está aqui uma boa sabedoria para as nossas vidas. As 3 peneiras. Então chegou a pessoa lá: viu, posso te contar uma coisa? As 3 peneiras. Vamos ver se a gente decora essas 3 peneiras? Primeira, o que você vai falar é o quê? Verdade. Segunda, você já falou com a pessoa? Terceiro, o que você vai me falar vai ajudar essa pessoa? Feito? Então, primeiro, o que você vai me falar é verdade. Você já conversou com a pessoa? Isso vai ajudar? Então, beleza. Então, eu quero saber. Se não, não precisa falar. Irmão, isso é poderoso. Isso vai tratar o coração de muita gente. Pessoas que te procuram para fofocar, elas são tão pecaminosas quanto você que gosta de ouvir fofoca. Tá bom? O fofoqueiro não é só o que fala, é o também que ouve e gosta disso. Nós precisamos acabar com isso, porque o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, é praticadora de enganos. Nós não somos como Doeg, nós temos o fruto do Espírito e um deles é o domínio próprio. Se nós temos domínio próprio, isso implica no quê? De que existe uma força que não vem de nós,
que nos foi dada pelo próprio Deus, que nos ajuda a controlar a nossa língua. Como que o cavalo é domesticado? O texto fala que é colocado o que na boca dele? Um freio. O cachorrinho, como que ele é domesticado? Com ração, com um instrutor, não é? Você percebe que sempre essa domesticação, ela vem de um outro lugar, nunca vem do próprio animal? Você já viu um cachorro que aprendeu a fazer as coisas sozinho? Não aprende, a gente que ensina. Qualquer animal, é a gente que transmite. O domínio próprio funciona dessa mesma maneira. Não vem de nós. Deus nos deu com o Espírito Santo que habita em cada um de nós. À medida que nós temos o Espírito habitando em nós, agora sim, nós podemos ter o domínio próprio. Ou seja, irmãos, nós não temos desculpas nenhuma para dizer que, pastor, eu não consigo, eu já tentei tantas vezes. Se você falar isso, das duas uma, ou o Espírito Santo não habita em você, ou você acredita que o Espírito Santo não tem poder suficiente sobre a tua vida e sobre o teu pecado. Isso é muito sério. Benjamin Franklin, ele dizia o seguinte, que o animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. E Tiago diz que este animal indomável e venenoso é a língua. Olha o que Benjamin Franklin dizia, o notável presidente dos Estados Unidos. Irmãos, nós precisamos vigiar, nós precisamos cuidar. Por último, irmãos, nós observamos que nesse texto existe uma consistência entre o falar e o viver. Versículo 9 a 12 diz assim: com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas, a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que Tiago está dizendo para nós é o seguinte, que não há como nós conciliarmos usar a nossa língua tanto para maldição quanto para bênção. Não existe isso. Da onde vem esse pensamento? Principalmente lá do Antigo Testamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Do Pentateuco, ou para alguns do Antigo Testamento todo, ou para outros da Bíblia toda, qual é o livro que você menos gosta de ler? Eu ouvi aqui Levítico. Você já leu Levítico, irmãos? Não, pastor, eu pulo sempre. Levítico é um dos livros mais cansativos de se ler. Só que Levítico, ele é um dos livros mais importantes de toda a Bíblia. Sabe por quê? Porque ele é o coração do Pentateuco. Ele revela para nós como o nosso Deus deseja que nós o busquemos, o adoremos para conquistar o seu perdão, para cultuá-lo da maneira como ele espera. Irmãos, lá tem instruções extremamente específicas. Por exemplo, Deus revelando quem seriam os artesãos que refinariam um determinado tipo de material, a maneira como esses materiais seriam refinados. Ele fala como deveria ser a costura das cortinas do templo, do tabernáculo. Ele fala como deveriam ser os vasos que seriam usados para purificação. Ele dá a metragem, ele dá o material, ele fala o diâmetro, ele dá toda a propriedade para que as pessoas não fizessem qualquer coisa diferente da vontade de Deus. Levíticos é literalmente um manual para que os homens e mulheres se achegassem à presença de Deus de modo a glorificá-lo. O que nós precisamos entender? Que todos esses materiais usados, e foram muitos, nós vemos que tinham colheres, garfos, nós vemos que tinham utensílios das mais variadas frentes sobre como eles deveriam adorar a Deus. Só que qual que é aquilo que o texto nos enfatiza? É que todos esses instrumentos eles poderiam ser usados apenas para uma coisa, que era para adoração a Deus. Os irmãos lembram quando em Daniel, um dos reis, eu não lembro o nome exatamente agora, me fugiu, ele profana os utensílios? Eram exatamente esses os utensílios. Esses utensílios eles serviriam apenas para uma coisa, para adorar a Deus.
No Novo Testamento as coisas mudam, porque alguém chega na história, ou melhor, sempre existiu, mas é encarnado, Jesus. Agora nós não temos mais um templo, nós somos um templo, nós somos a habitação do próprio Deus, amém? Qual é agora, diferentemente dos mais de 1000 utensílios que nós temos no tabernáculo, qual é o único utensílio que nós temos para adoração a Deus? Qual? Nós temos pias de purificação aqui, você passou ali, tem umas telhas santas, né? Mas isso não faz parte da adoração. Mas nós temos qualquer material aqui que nos eleve para a adoração? Nada. Apenas uma coisa, a nossa boca, a nossa língua. E aí eu te pergunto, faz sentido dessa língua que foi criada por Deus, foi dada por Deus, para adoração a Deus, para glorificação de Deus, nós usarmos para coisas que não são de Deus? Como está o seu vocabulário? Quando você vai assistir um jogo de futebol, do que você xinga o juiz? Filisteu! Quais são as palavras que você se dirige às pessoas que estão próximas a você? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Existe um texto, lá em Mateus capítulo 12, que nos fala exatamente sobre isso. Versículo 22 a 37, o texto diz: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. Jesus acabou de fazer um milagre, tá bom? E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Essa murmuração vem da onde? Da língua. Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Você viu que chamaram Jesus? Jesus, ele tem pacto com Beelzebu. Ele faz isso porque ele é amigo dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsavam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Versículo 33, presta atenção. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Você prestou atenção no que você acabou de ler? Jesus dizendo que nós daremos conta de todas as palavras que saíram da nossa boca. Irmãos, isso é muito sério. Para Tiago, então, a verdadeira fé tem a sua origem num coração transformado e se evidencia na vida que flui dele. Nós precisamos alinhar a ordem das coisas, irmãos. Não está no que nós falamos, a resposta está no coração, no que nós temos nutrido o nosso coração. Você só entrega, você só oferta daquilo que você muito tem. Com o que você tem abastecido o seu coração? Com o que você tem enchido a sua vida? Com o que você tem se alimentado?
Quais são os conteúdos que você tem ingerido ao longo da sua semana? Aonde está a fonte a qual você tem buscado vida? A palavra de Deus é clara em nos mostrar que Jesus ele se apresenta para nós como sendo a própria palavra. Ou seja, eu e você, nós somos portadores da palavra, da vida, da verdade. Nós somos aqueles que detemos o maior poder de todos. A palavra tem poder porque ela pode influenciar pessoas, mas quando nós falamos da palavra Cristo tem poder, ela tem a capacidade de transformar todo mundo, de restaurar famílias, casamentos e histórias, de conciliar pessoas, de fazer com que uma igreja avance, de fazer com que uma igreja possa usufruir das grandes maravilhas de Deus. Nós somos os detentores dessa palavra. Nós somos aqueles que temos essa ferramenta e esse instrumento tão poderoso nas nossas vidas. Por que nós temos usado a nossa língua para maldição, quando nós temos a melhor e a maior notícia de todas? 2 meses atrás, nós fomos com um grupo aqui de Ponta Grossa participar de uma conferência lá em Campinas, CTPI, Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. O pastor Lucas Temple estava conosco, o pastor Paul, o seminarista Gustavo, o seminarista Renan, o pastor Oscar, foi uma bênção. Só que eu fiquei 4 dias longe da minha casa. Saudade gigante da Clarice e dos meninos. E se você tem filhos, você sabe que quando um sai e a outra pessoa fica com os filhos, parece que a rotina é muito mais cansativa, não é? E a Clarice falava para mim sempre: amor, tá difícil, tô cansada. E eu não tinha muito o que fazer, porque eu estava longe, eu podia ligar para ela, tentar animá-la, mas só isso. Só que teve o encerramento do CTPI, e eles chamaram 2 cantores que a gente gosta muito, Paulo César Baruch e Rachel Novaes, e a Clarice ama eles. E aí, estava na hora de eu ligar para a Clarice, o que eu fiz? Liguei para ela, ela atendeu, eu falei assim: amor, deixa eu te mostrar uma coisa, consegue dar um play para mim lá, fazendo um favor no vídeo? E aí eu estava lá atrás sentadinho, eu fui lá na frente do palco, ali sou eu, e eu estava numa chamada de vídeo com a Clarice. Aí, você viu a vergonha que eu passei? Se você olhar bem ali no começo, tá só eu e crianças ali, ó. Tem umas crianças ali, tá vendo? Não tem mais ninguém. Mas não tem problema, porque eu transmiti aquela ligação para minha esposa e minha esposa ficou extremamente feliz e animada. E aí eu pensando nessa mensagem, eu comecei a pensar exatamente nisso. Porque nós somos aqueles que temos essa ferramenta. E essa ferramenta não é um celular. Essa ferramenta é o próprio Espírito Santo de Deus. Essa ferramenta é a língua que nós temos. Jesus, quando ele se encontrava com pessoas, as pessoas nunca continuavam da mesma maneira. Elas eram todas transformadas. Aqueles que estavam cansados, quando se encontravam com Jesus, revigoravam as suas forças, ficavam animados. Aqueles que estavam possessos de demônio eram libertos. Aqueles que buscavam comida, tinham comida. Aqueles que buscavam respostas às suas perguntas, encontravam. Aqueles que procuravam o Salvador, encontravam. Jesus, ele muda a vida de cada pessoa que se relaciona com ele. A nossa fé se evidencia a partir das palavras que saem da nossa boca e, sobretudo, da maneira como nós nos relacionamos com o próprio Cristo. Irmãos, o que Jesus Cristo fez por cada um de nós não se compara a qualquer prova de amor desse mundo. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui à frente. O que Jesus fez por cada um de nós não se compara a um marido que leva um celular para filmar 2 cantores que minha esposa gosta. Não se compara a mais nada. O que Jesus Cristo fez foi por amor de mim e de você. O que Jesus Cristo fez foi renovar a nossa esperança. O que Jesus Cristo fez foi renovar as nossas forças. O que Jesus Cristo fez foi dizer que nós não somos mais escravos dos nossos pecados, que nós não somos mais escravos de uma língua maledicente, que Ele chama cada um de nós a sermos esse instrumento de bênção, de bocas que trazem apenas vida e mais vida aos seus relacionamentos. O que Jesus Cristo fez por nós é o melhor presente de todos. Não existe qualquer uma desculpa que nós possamos dar para continuar vivendo numa vida
maledicente. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus e nós precisamos entender que este é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Vigie a sua língua, vigie a sua fala, cuide daquilo que sai da sua boca. Encha-se de Jesus e você vai ver o que vai sair da sua boca. Quando o desânimo bater no seu casamento, você não vai ser aquele que vai levar mais desânimo, mas você vai levar vida, amor. Eu estava lendo um texto que fala sobre como Jesus ele venceu todas as tentações desse mundo e como ele com seus discípulos foram revigorados quando parecia que nada mais ia dar certo. Se Jesus ele fez isso por nós, nós podemos viver isso hoje também. Vamos juntos, amor. É diferente de acho que Deus não gosta mais de nós. A grande questão, irmãos, é que quando nós somos cheios de Jesus, a nossa vida não está atrelada às circunstâncias, não está atrelada às emoções, não está atrelada à nossa condição financeira, não está atrelada ao nosso status social, não está atrelada a qualquer outra coisa, senão aquilo que Jesus Cristo fez por nós. O problema não são os problemas, o problema não é ela, o problema não é ele, o problema não é o chefe, o problema sabe quem é? Sou eu. Quero te convidar nesse tempo você se colocar em pé. E eu quero que você entenda que o problema não está nas circunstâncias, não está em qualquer outro lugar, senão em mim. Senhor Jesus, eu quero que você ore, levanta suas mãos para os céus e fala assim: Senhor, liberta-me de mim. Eu não quero mais viver a minha vida, eu não quero mais falar as coisas que estão no meu coração, eu quero falar do Senhor, eu quero falar da sua obra, eu quero falar do seu amor, eu quero falar da sua esperança. Enche o meu coração de ti, Senhor, enche a minha vida da sua presença, Jesus. Pai, no nome de Jesus, aqui nós estamos. Pai, liberta-nos de nós, esvazia o nosso ser, não condiciona, Pai, a nossa santidade a pessoas, condiciona a nossa santidade à tua obra na cruz, Jesus. Não condiciona o nosso pecado às circunstâncias, Senhor, condiciona a nossa santidade naquilo que o Senhor fez quando nos libertou das amarras do pecado. Senhor, não condiciona a nossa alegria em circunstâncias, em emoções, em coisas boas que recebemos. Pai, condiciona a nossa vida, a nossa alegria, a nossa existência no Senhor e na sua obra. Que de nós, Pai, não saia nada, mas que o seu poder flua através de nós, que sejamos porta-vozes do Senhor, que assim como um homem foi levantado por um parlamento, por uma sociedade, para mudar o rumo da história de uma nação, que a tua igreja aqui, Senhor, seja usada para a transformação de Ponta Grossa, que nós sejamos esses instrumentos enviados pelo Senhor, que das nossas bocas fluam rios de água viva, que pessoas sejam alimentadas com a sua palavra através de nós, que nós sejamos os seus arautos, aqueles que não mudam a sua mensagem, mas que quando têm uma oportunidade, se alegram, enchem o seu peito para dizer que nós somos do Senhor, que a nossa vida exala o Senhor, que a nossa vida foi transformada pelo Senhor, e que agora no Senhor nós podemos suportar todas as coisas. Que a nossa vida, Jesus, seja para a honra e glória do Senhor. Remove o veneno do nosso coração, Senhor, remove a nossa maldade, coloca, Pai, a tua verdade nos nossos corações, e enche-nos da tua graça e da tua misericórdia. Liberta-nos de nós, Pai, em nome de Jesus, amém.